O Rasgaí é o podcast do programa de pós-graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí. Olá, esse é o 9º episódio do nosso podcast, o Rasgaí. Eu sou o Ricardo Ojima e vamos conversar hoje com o Igor Cavallini Johansen. Ele é demógrafo e está desenvolvendo pesquisa de pós-doutoramento na Universidade de São Paulo, na USP, com financiamento do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Ele e mais 2 colegas publicaram recentemente o artigo Human Mobility and Urban Malaria Risk in the Main Transmission Hotspot of Amazonian Brazil, na revista científica PLOS ONE. A pesquisa do Igor busca entender as relações entre a mobilidade da população e a circulação da malária no principal município brasileiro em termos de casos de malária. Seja bem-vindo ao Rasgaí, Igor. Conta pra gente como foi o objetivo do seu trabalho. O que motivou a sua pesquisa? Olá, Ojima e todos os ouvintes do podcast Rasgaí. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muitíssimo pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre o meu mais recente trabalho, que discute mobilidade e malária na Amazônia brasileira. Eu acho que é importante, antes de qualquer coisa, apresentar um pouco do pano de fundo que compõe esse trabalho. Bom, a malária é uma doença infecciosa que no Brasil é transmitida principalmente por um mosquito chamado Anopheles darlingi. Uma pessoa é infectada quando ela é picada por um mosquito infectado com o protozoário do Plasmodium, em geral Plasmodium vivax ou Plasmodium falciparum, que são os mais comuns por aqui. Mas que vetor é esse, né? Quais são os seus hábitos? Bom, ele costuma picar as pessoas principalmente durante a noite, mas a atividade mais intensa dele ocorre na transição do final da tarde para o início da noite, e a partir daí vai caindo. E para colocar seus ovos, ele precisa de água parada. Vale dizer aqui que, diferentemente do Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunya, o Anopheles tem uma forte dependência de áreas de vegetação por perto. Justamente por isso, ele ocorre em especial, mas não somente, em áreas de florestas, tanto em beiras de rios, onde a água fica parada, quanto em áreas de acúmulo de água criadas artificialmente pelo homem. E por que eu estou falando tudo isso? Bom, porque isso ajuda a gente a entender o motivo de que 99% dos casos de malária no Brasil ocorrem na Amazônia. Quem está me ouvindo em outras regiões dificilmente deve ter conhecido alguém que teve malária recentemente. O ponto é o seguinte: a malária é uma doença fundamentalmente rural e, no máximo, periurbana, ou seja, das bordas da cidade, ocorrendo principalmente na região norte do país. Mas o que a gente tem visto no nosso estudo é a ocorrência de malária no que, de acordo com a classificação do IBGE, seriam áreas urbanas. É claro que a gente pode também discutir o que é urbano na Amazônia, mas aí acho que seria um episódio só para isso. Bom, a gente está trabalhando no município de Mâncio Lima, no Acre, que fica no Vale do Alto Rio Juruá, já na fronteira com o Peru. É o município que proporcionalmente apresenta a maior incidência de malária do país. E lá tem muita malária diagnosticada em habitantes da cidade que não viajaram, ou seja, a transmissão ocorreu ali mesmo, dentro da cidade. Aí a gente se perguntou: por que é que isso está ocorrendo? Quais são as condições sociais, econômicas e ambientais que favorecem essa malária urbana, atípica? E ainda, quais as estratégias de atuação diante desse cenário? Essas perguntas foram a base para o desenvolvimento desse trabalho.
Bem, e como vocês desenvolveram essa pesquisa? Vocês coletaram os dados, aplicaram questionários, foi no município de Mâncio Lima, no Acre, foi isso? A gente está fazendo um estudo de coorte, ou seja, o acompanhamento de um grupo específico da população urbana de Mâncio Lima. Começou assim. Foi feito um censo da população local no final de 2015 pela nossa equipe de pesquisa. Nesse censo foram cadastrados todos os domicílios e também todos os habitantes de cada domicílio. E ainda foi coletado o ponto de GPS desse domicílio, para facilitar encontrar depois. Isso porque nem todas as ruas têm nome e nem todas as casas têm número. Então isso facilita muito a dinâmica no momento de voltar a cada um desses domicílios. Bom, daí a gente fez uma amostra probabilística. Nela, do total de domicílios recenseados na cidade, que foram 2.329, a gente selecionou um total de pouco mais de 500 domicílios, ou seja, cerca de 20% dos domicílios urbanos. Então a gente começou de fato a pesquisa. O início foi em abril de 2018. A gente foi aos domicílios sorteados na amostra, aqueles 20% que eu acabei de mencionar, e aplicamos um conjunto de questões socioeconômicas, demográficas, ocupacionais, de comportamento relacionado à malária, histórico de malária, etc. O questionário, só para vocês terem uma ideia, tem aproximadamente 100 questões, e ele é aplicado para cada habitante do domicílio. E aí a gente retorna a campo a cada 6 meses para reaplicar as perguntas que tiveram atualização, como se a pessoa teve ou não teve malária desde a última visita, se ela está trabalhando, se apresentou ou se está com sintomas, etc. Ok, mas e o meu trabalho? Bom, parte do questionário é sobre mobilidade da população. A gente pergunta, desde a última vez que entrevistamos a pessoa, quantos dias por mês ela esteve fora da cidade e o principal local visitado. Nesse trabalho específico sobre malária e mobilidade, eu utilizei os dados de 2 visitas a campo, de maio e de setembro de 2019. Assim, eu consegui um histórico de viagens de 1 ano completo de cada pessoa da população da nossa amostra. E o que eu fiz com isso? Bom, várias análises. Além da análise descritiva da população, perfil de idade, sexo, inserção no mercado de trabalho, etc., a gente utilizou também modelos de regressão logística com efeitos aleatórios para variáveis de desfecho dicotômicas, sim ou não, no caso, se dormiu ou não dormiu fora da cidade. A gente aplicou também modelos binomiais negativos, nesse caso, para analisar desfechos contínuos, ou seja, número de noites passadas fora da área urbana de Mâncio Lima. E o que isso significa? Na prática, como as metodologias foram utilizadas? Fundamentalmente, o que isso significa é que a gente utilizou diferentes estratégias para um objetivo comum: entender melhor qual é o perfil daquelas pessoas que moram na cidade de Mâncio Lima, mas costumam dormir na área rural com certa frequência. Ah, importante! Essa mobilidade tem a ver com malária porque as pessoas podem ser infectadas nas áreas rurais e acabarem, entre aspas, trazendo a doença para a cidade, ao chegarem com sintomas e podendo ser picadas pelo mosquito, que inicia então um processo de transmissão local. Esse é o ponto central. Essa é a cadeia de fatos que a gente está investigando. Além disso, a gente também analisa dados de notificações de malária fornecidas pelo Ministério da Saúde. Nesse caso, o objetivo é entender o fluxo das áreas rurais para a urbana, ou seja, aqueles pacientes que foram infectados fora da cidade, mas vêm se tratar na área urbana. Eles podem, assim, sustentar essa entrada constante de parasitos da malária na cidade de Mâncio Lima,
junto com os habitantes da cidade que vão com frequência para as áreas rurais. E que inovações essa pesquisa traz para a gente entender a dinâmica da malária na Amazônia? O nosso trabalho tem como diferencial esse acompanhamento da população. Esse histórico de viagens é dificílimo de ser obtido. Até poderíamos ir apenas no final do período e perguntar a mobilidade realizada ao longo do último ano, mas a gente sabe que o chamado viés de memória, ou seja, a dificuldade que as pessoas têm de lembrar eventos distantes, acaba trazendo limitações enormes para a análise dos dados. Além disso, outro ponto relevante é esse mapeamento do vetor de mobilidade dos dois lados, ou seja, nas duas direções, da área urbana para rural e também da rural para urbana. Isso faz parte do dia a dia da população da Amazônia. É impossível separar totalmente o que é rural do que é urbano. O trânsito de pessoas liga essas áreas de forma inseparável. A gente mostra como isso tem implicações sobre a ocorrência e manutenção da malária. Também relevante é que com essa análise, a gente consegue trazer elementos para a elaboração de políticas públicas focalizadas, em pessoas mais móveis, ou seja, aqueles que passam mais noites fora da cidade de estudo, no caso Mâncio Lima. 2, o foco também em localidades que tendem a receber mais essas pessoas. E 3, em localidades de onde vêm pacientes para a área urbana em busca de tratamento de malária. Por que isso é relevante? Como recurso para a prevenção é escasso, é pouco, o recurso para a saúde a gente sabe que historicamente ele é extremamente limitado, centralizar esse recurso em grupos populacionais e lugares potencialmente mais relevantes ajuda a economizar dinheiro público e ainda conquistando resultados melhores. Certo. Então, destaque aí pra gente quais foram os principais resultados obtidos pela sua pesquisa. Acho que o mais importante de tudo é que observamos que as áreas rurais que apresentam maior mobilidade com o núcleo urbano estão a uma distância de até 20 km da cidade. Isso é fundamental, porque ajuda exatamente no que eu estava falando, a pensar políticas públicas. Atuar diante desse contexto dinâmico de mobilidade não é necessariamente ter que ir para áreas ribeirinhas, localizadas a várias horas de barco a partir da cidade. Não! O foco nas áreas rurais próximas tende a ser muito mais efetivo e essas áreas são alcançadas por terra. No trabalho, a gente faz uma análise detalhada de cada localidade rural e seu nível de ocorrência de malária. A partir daí já dá para focalizar naquelas áreas mais importantes, que são também as mais visitadas pelos habitantes da cidade, como, por exemplo, o Tonico, o Paraná do Pentecostes, o Batoque, o Ramal do 20, o São Domingos e também o Ramal da Bahia. Além disso, a gente também conseguiu mostrar o perfil das pessoas da cidade que vão mais para as áreas rurais. São homens, em geral, mais pobres, de 16 a 60 anos, que possuem dupla residência, ou seja, casa na cidade e também na área rural, e principalmente que não têm emprego formal na cidade. Tá certo, mas você disse antes que o mosquito da malária precisa estar próximo de áreas florestais ou perto dos rios. Então, como pode haver transmissão da malária dentro de uma área urbana desse município do Mâncio Lima? Bom, há várias respostas. Pelo tempo, eu vou focalizar em duas explicações, lembrando que não são as únicas. Em primeiro lugar, a cidade de Mâncio Lima tem formato alongado.
ela se distribui no entorno de uma rodovia, a BR-364. Isso é importante porque no entorno da cidade, especialmente na sua porção norte, a uma distância de 500 metros, às vezes até menos, está uma área de floresta amazônica primária, ou seja, pouco modificada pelo homem ou praticamente intocada. Essa área verde tão próxima da cidade tende a contribuir com a existência do vetor dentro da própria área urbana. Em segundo lugar, na cidade de Mâncio Lima, uma das atividades econômicas mais importantes é a piscicultura, ou seja, a criação de peixes para venda, para comércio. Isso aconteceu por um processo histórico que não cabe a gente aprofundar aqui. O que interessa é que existem tanques de peixes espalhados por praticamente toda a cidade. Os tanques podem variar de tamanho e tipo, de alguns metros quadrados até várias coleções de tanques com área significativa. Eles podem ser cavados artificialmente ou então feitos a partir de represamento de igarapés, ou chamados braços de rios, que são vários cortando a cidade. Enfim, fato é que esses tanques nem sempre são devidamente cuidados. O que eu quero dizer com isso? É preciso limpar a vegetação da borda, porque é nessa área parada e sombreada que o anófeles encontra ambiente ideal para colocar os seus ovos. Se essa manutenção não for feita, o que é visto com certa frequência, esses tanques podem se tornar grandes criadouros do mosquito vetor da malária. Mas isso, ou seja, a relação entre tanques de piscicultura e malária já está documentado na literatura. O salto do nosso trabalho foi mostrar como determinadas condições ambientais e socioeconômicas implicam em mobilidade populacional que, por sua vez, impactam na sustentação da troca de parasitos de malária entre as áreas rurais e o centro urbano. E claro, vale lembrar aqui que, apesar de essa ser uma realidade específica, esse estudo que a gente fez pode ajudar a entender a ocorrência de malária em outras localidades similares na Amazônia. Muito bem, essa foi a nossa conversa com o Igor Cavallini Johansen. Ele é pós-doutorando na USP e nos explicou alguns dos resultados da sua pesquisa que foi publicada na revista científica PLOS ONE. O link com o artigo estará disponível na descrição deste episódio. Muito obrigado, Igor. Obrigado a você que nos acompanha toda semana no nosso podcast, o Rasgaí. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio na semana que vem. Um abraço e obrigado. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí.